Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante José Maria Pontes e Silva com o tema Passe Magnético. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre o passe magnético. E quando se fala em passe magnético, nos lembramos da cura das enfermidades, das doenças. E algo muito interessante, os espíritos nunca ensinaram para nós, os espíritas, nem mesmo para Allan Kardec, sobre os processos de curas espirituais. Sabemos que a humanidade sempre obteve benefícios espirituais, sempre obteve curas das mais variadas enfermidades e de algumas diferentes formas. No entanto, a origem da cura espiritual nunca foi revelada pelos espíritos. Naturalmente, há motivos para isso. O mais evidente é de que, sendo as enfermidades, as doenças, consequências dos erros do homem, nós estamos submetidos às leis de Deus, evidentemente temos que experimentar as consequências dos nossos erros. Talvez esse não seja o mais importante motivo para isso. Eu particularmente creio que há outros motivos. Mas nós vamos tocar em um assunto interessante. Lá no capítulo 14 do livro A Gênese, Allan Kardec deixa o pensamento dele sobre as curas. Ele não tratou deste assunto da forma como talvez ele desejasse. E não obteve as informações que naturalmente ele buscou. De forma que até os dias atuais, ou melhor, até os dias da obra de Francisco Cândido Xavier, nós não sabemos a origem das curas espirituais. Então vamos falar de um tipo de cura que se obtém através do passe magnético. Primeiro, o que é o passe magnético? Allan Kardec, em toda a codificação, só utilizou a palavra passe uma única vez no Livro dos Espíritos. Quer dizer, ele não tratou deste assunto, mas deu também algumas opiniões a respeito da cura. Ele acreditava que o medicamento, o remédio, para que se obtenha a cura espiritual, estava inserido no próprio organismo mediúnico, no organismo do passista. Bom, mas isso são opiniões de Allan Kardec. Os espíritos nunca censuraram as palavras de Allan Kardec. Ele foi um homem livre para dar as suas ideias, os seus pensamentos, deixar os seus pensamentos na codificação que ele realizou, nos 5 livros que se constitui a constituição doutrinária do Espiritismo. E nem poderia ser diferente. Portanto, muitos de nós, os espíritas, às vezes ficamos preocupados. Por que Kardec não tratou disso ou daquilo? Ora, o Espiritismo é dirigido da esfera do Cristo. Então existe um planejamento. Nós aqui, como elementos receptores dos ensinamentos da espiritualidade, das reformas a que se propõe a doutrina dos Espíritos, através do auxílio do próprio Cristo, da direção de sua esfera espiritual, e temos que acolher segundo as determinações superiores da espiritualidade. Mas já temos muito que falar hoje, depois da obra de Francisco Cândido Xavier, sobre o passe magnético. Nós sabemos que o nosso pensamento é uma energia espiritual e já sabemos como ele se produz nas revelações de André Luiz. Ele se refere no livro, um dos seus livros, são 13 livros de revelações. Então aqui eu não vou fazer citações diretas, porque são livros fáceis de se entender,
que está ao alcance de todos nós, e temos que estudar a doutrina dos Espíritos, ler os livros com atenção, e lá nós iremos encontrar todas as informações que iremos abordar aqui. Não estamos trazendo nenhuma novidade. Muitas dessas informações estão há muitos anos conosco. Portanto, a morada energética que se refere a André Luiz nos seus livros é o local onde nós vivemos no corpo físico e no corpo espiritual. Portanto, nós temos aqui um diagrama onde está escrito embaixo a palavra mente, e na verdade um globo vermelho, quer dizer, uma esfera vermelha, onde há uma estrelinha no centro, colocada por mim mesmo. E essa estrelinha representa aí cada um de nós. Somos nós, os espíritos encarnados, que estamos na nossa morada energética. A individualidade vive inserida em suas próprias emanações. Então, o nosso caríssimo André Luiz, que foi o repórter escolhido, e segundo o próprio Emmanuel, por muito tempo a espiritualidade aguardava alguém com as características psicológicas de André Luiz, a fim de que as revelações nos fossem trazidas. E finalmente encontraram a pessoa ideal, porque o André Luiz era o médico que viveu aqui na região fluminense, muito conhecido hoje, uma pessoa extremamente estudiosa, muito competente, um elemento capaz e que trazia essas características que eram aguardadas pelos espíritos mais elevados, que aguardavam a oportunidade e já haviam pedido a Deus que lhes concedesse alguém com essas características. Portanto, ele se refere à morada energética, é exatamente, ele quer nos dizer onde nós vivemos inseridos no corpo físico, ou melhor, no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico. Em que local do nosso organismo a individualidade vive inserida em suas próprias emanações? Primeiro vamos mostrar de que nós que estamos sendo representados aqui por esta estrelinha no centro deste globo vermelho, que representa a mente humana, e toda essa abrangência do globo vermelho está inserida, ou melhor, ela contém uma energia sutil, extremamente sutil, que são nossas próprias emanações. Ou seja, nós vivemos no centro, aqui representado pela pequena estrela, e nós produzimos uma emanação extremamente sutil, que nós chamamos mente, ou chamamos campo mental. Quer dizer, mente e campo mental são dois termos equivalentes. Portanto, é aí que nós vivemos. E a produção essencial nossa, a primeira produção, é exatamente esta energia hipersensível, hipersutil, que nós criamos e que são as nossas próprias emanações. Portanto, a nossa morada energética. Em volta desta morada energética, segundo revelações de André Luiz, ratificando aquilo que já era visto pelos clarividentes de outras religiões, como por exemplo do hinduísmo, que nasceu há alguns milênios antes do Cristo, às margens do rio Indo, na Índia. O hinduísmo era composto por elementos politeístas que desenvolveram, segundo contam os historiadores, a primeira religião que traz uma certa importância com uma constituição doutrinária, que na verdade não é propriamente uma constituição. Os 4 livros que representam a constituição da doutrina do hinduísmo, os 4 livros são os Vedas,
foram escritos por pessoas extremamente simples, numa época em que não havia cultura. A cultura humana era totalmente diferente da cultura a que nós nos referimos agora. E ali cada clarividente que surgia naquela região politeísta, às margens do rio Indo, na Índia, cada clarividente enxergava aquelas rodas, que são os chakras, que significa rodas, no sânscrito antigo, idioma do hinduísmo. Eles faziam muitas referências, escreviam, faziam suas pregações. No entanto, eles se referiam mais à própria luminosidade, à própria luz que enxergavam. E nós sabemos que luz é consequência de um fenômeno. Portanto, a corrente elétrica passa por um condutor em determinadas circunstâncias em que ele é preparado para isto e, na passagem, ele emite luz. Quer dizer, ele é consequência e não fato. Na verdade, cada centro de força tem o órgão correspondente, que é o próprio centro de força. Envoltório sutil da mente. Nós temos aqui a individualidade vive inserida em suas próprias emanações. É o que nós lemos no anterior. E agora surgiu este anel branco, no diagrama vermelho surgiu este envoltório branco, que é o envoltório sutil da mente. É a revelação do chamado corpo mental. O corpo mental já havia sido visto e revelado pelo hinduísmo há muito tempo, milênios antes do Cristo. No entanto, o hinduísmo ensinava uma coisa e o espiritismo ensina outra. Eu sempre repito esta frase. Nós não estamos aqui absolutamente copiando nada do que nos ensina ou do que ensina o hinduísmo. Nós estamos fazendo referências àquilo que foi revelado pelo nosso caríssimo André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O que ocorre é que hoje o que nós abordamos é aquilo que foi abordado antes do Cristo por aqueles clarividentes que viviam às margens do rio Indo e enxergavam, portanto, muitos diziam que viam no corpo espiritual isso ou aquilo, outros diziam que viam no corpo causal, outros diziam que viam no corpo físico. Quer dizer, cada clarividente descrevia a sua maneira. E hoje nós temos o observador do mundo espiritual, que vem naturalmente se sobrepor a tudo aquilo que se falou através da observação do mundo físico, que é o nosso caríssimo médico André Luiz, que é o repórter espiritual a que nós nos referimos. Então, o envoltório sutil da mente, aqui está sendo representado por esta faixa branca, quer dizer, o envoltório sutil da mente. Temos muito poucas informações dadas por André Luiz sobre o corpo mental, que é exatamente este envoltório que também é energético, ele é constituído de uma energia menos sutil do que a energia a que eu me referi agora há pouco, que é a energia da nossa mente. Quer dizer, a nossa mente tem uma energia extremamente sutil que torna-se, inclusive, até difícil para qualquer entidade identificá-la. No entanto, o corpo mental, ele é uma energia mais grosseira, vamos dizer assim, é uma energia diferente e é o repositório de todas as informações, de todos os estímulos, de todas as experiências, resultados das experiências vividas através das reencarnações e na vida espiritual. Quer dizer, é um arquivo amplo e geral do espírito. Mesmo que venhamos a ter problemas, por exemplo, perder o nosso perispírito temporariamente ou definitivamente, dependendo do caso, né? Geralmente, quando se perde o perispírito, ele é um corpo perecível, né? Segundo a revelação dos espíritos. Naturalmente, é temporariamente. E aí você
naturalmente não perderia jamais essas informações, porque nós temos no nosso sistema nervoso do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico, alguns arquivos. E esses arquivos estão conectados diretamente com este arquivo informacional, que é o arquivo geral do espírito, que está localizado no corpo mental, que é exatamente este envoltório sutil da mente, porém menos sutil do que a mente. Então a nossa morada energética torna-se mais facilmente se compreender. O corpo espiritual e o perispírito. Nós temos aqui a mente, com o seu envoltório, que é o corpo mental, e em seguida nós temos um retângulo que representa, portanto, o nosso corpo espiritual ou perispírito. Forças determinantes, todas as forças liberadas pela mente. Então, qualquer força que é liberada pela mente, o que o André Luiz chama de força, é tudo aquilo que a mente produz. O que a mente produz? A mente, ela produz ideias, produz sentimentos. Nós nos emocionamos e a emoção, no nosso campo mental, produz as ideias e os sentimentos. Temos aqui o soma, ou corpo espiritual, como ele sempre faz as suas referências desta maneira, e aí ele faz agora a referência às forças liberadas pela mente. Qualquer intenção, qualquer palavra, qualquer ideia, qualquer sentimento, são as forças determinantes da mente. E geralmente as forças determinantes, elas englobam uma série de fatores que vamos ver um pouco mais adiante. Então temos aqui o diagrama com a mente e o corpo espiritual. Temos uma setinha que está indicando do centro da nossa mente, atravessando o corpo mental e se dirigindo ao corpo espiritual. Impulsos determinantes ou forças dos desejos e dos sentimentos. São os impulsos determinantes, as forças dos desejos e dos sentimentos. Quer dizer, o que é impulso determinante é aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós planejamos e está tão somente conosco. Pelo menos aparentemente, aqui entre os encarnados. Porque aqueles que têm afinidade conosco e que são, por exemplo, obsessores nossos, facilmente eles percebem as nossas intenções, os nossos planejamentos. Tá? Então, nós somos como um livro aberto, tanto para os nossos amigos quanto para os nossos inimigos. E o fator essencial é que haja uma certa afinidade, dentro do conceito de afinidade no ambiente espiritista, a fim de que esse conhecimento, este avanço para o conhecimento da personalidade de outra pessoa, seja objeto da nossa análise, da nossa observação. Temos outra seta que sai do corpo espiritual e se dirige ao corpo mental e à mente. Temos uma que sai da mente e outra que chega. Então dá para perceber de que nós temos forças que são produzidas, o termo forças aqui representa, portanto, as determinações geradas pela mente. Essas forças se expandem e impactam o corpo espiritual. O corpo espiritual, por sua vez, que é formado pelas células, e cada célula detém as chamadas forças próprias que existem nelas, que se chamam fisiopsicossomáticas, são forças organizadas no interior da célula.
E o corpo, então, com os seus trilhões de células juntas, formam as chamadas forças fisiopsicossomáticas que se organizam em nosso corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico. Então, elas impactam no sentido da mente, assim como a mente também impacta com as suas forças determinantes, contrariamente, ou seja, indo de encontro às forças que fluem do corpo no sentido da mente. São forças, energias vinculadas ao corpo, são as forças fisiopsicossomáticas. Elas estão no interior de cada uma das nossas células e elas formam uma sinergia orgânica. A sinergia é a soma de cada uma das energias produzidas por cada uma de nossas células. Centro coronário, que é a sede da mente, é onde se localiza a sede da mente. Então, o centro coronário é exatamente o local onde nós vivemos no corpo físico, onde nós estamos inseridos como espíritos, como entidades espirituais. O centro coronário fica exatamente no tálamo, que são esses dois órgãos, muito parecido com dois ovinhos que estejam juntos e que fica debaixo do corpo caloso, ou seja, aquela conformação óssea que sustenta o nosso córtex encefálico. Quer dizer, ali está o cérebro antigo, e ali está o tálamo e hipotálamo e algumas glândulas. Ali está, na parte de trás, outros órgãos do cérebro antigo. Então, a sede da mente é exatamente no tálamo, neste órgão que fica embaixo do corpo caloso. Agora, eu coloquei um ponto ali, branco, com um pontinho vermelho no centro, sem me preocupar com o local do tálamo, porque os espíritos não dizem que ele está nesse ou naquele local, se está na parte direita ou esquerda do tálamo, que é um órgão duplo. Então, se imagina como são energias, elas estejam abrangendo todo o tálamo. Então, ali também foi instalado a sede da mente, a sede da nossa mente. Temos no cérebro, no centro coronário, o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Quer dizer, o que nós chamamos de centro de força é exatamente o ponto de interação das forças fisiopsicossomáticas organizadas, ou seja, aquelas pequenas energias que estão distribuídas em cada uma das células, e que a somatória é a sinergia orgânica, ou seja, é a força fisiopsicossomática total do organismo físico que impacta a mente, onde as forças determinantes são, portanto, aquelas que se produzem na mente e que impactam aquelas que fluem do corpo físico e do corpo espiritual. E o centro de força, que os espíritos chamam, é exatamente o ponto de interação dessas duas forças. Ponto de interação de forças. Tá? E aí a sede da mente foi instalada nesse órgão, no ponto de interação de forças. Então se constitui a sede da mente com o auxílio da glândula pineal. Instalado no córtex encefálico, é o centro cerebral, cérebro do corpo espiritual. Da mesma maneira, eu coloquei de um lado, não coloquei no centro, nem escolhi o local, exatamente porque também os espíritos não determinam o local onde este centro de força se instala. É evidente que se ele se instala em todo o córtex encefálico. Portanto, são os dois centros de forças mais importantes, que é o que está localizado
no coronário, que é a sede da mente, e aquele que está localizado no córtex encefálico, que está em contato permanente um com o outro. Ou seja, o córtex encefálico recebe sempre as determinações e orientações automáticas do centro coronário, ou seja, da sede da mente. E aí todo esse complexo do córtex encefálico está ligado ao organismo, onde ocorre a administração de todos os setores do nosso corpo. Uma administração automática, que nós veremos daqui a pouco como ela se processa mais ou menos. Quer dizer, são informações básicas para que aquele que vai estudar um pouco sobre o passe magnético forme a ideia do quanto é importante a corrente do nosso pensamento. Qual a função da hipnose natural que se estabelece entre aquele que aplica o passe e aquele que é o beneficiário que comparece à casa espírita para receber esse passe. Vertentes do pensamento, forças magnéticas. Nós sabemos que o magnetismo espiritual, as correntes do nosso pensamento, elas se produzem nas profundezas da nossa mente. Nós já sabemos o que é a nossa mente, é aquele campo energético, que são as nossas próprias emanações, e enche aquele globo vermelho, que foi mostrado no diagrama, onde nós somos a estrelinha que habitamos no centro. Portanto, as vertentes do nosso pensamento são forças magnéticas, e este magnetismo espiritual é produzido nas profundezas deste campo energético. Eu dividi, a única coisa que foi colocada por mim mesmo, que foi eu que criei, é bom que se diga, é este número 1 e número 2, que aí está. O número 1 na parte de baixo, mostrando esta seta preta, com o sentido para baixo, e aquela outra, onde tem o número 2, que é uma seta que vai da frente da testa da pessoa para fora. São símbolos, portanto, neste desenho, neste diagrama, para que venhamos a entender a importância do pensamento e como ele se movimenta em nosso organismo e como ele é exteriorizado. O André Luiz nos ensina de que o pensamento tem duas vertentes. Ele é criado pelas forças de energia elétrica produzida nos neurônios do nosso corpo espiritual, que energiza o corpo espiritual e corpo físico, energiza todos os centros de força e todos os órgãos, ou melhor, também todas as células. E aí, com esta energização, a atuação da glândula pineal, que funciona como uma espécie de secretária muito competente, onde, segundo as determinações automáticas da própria glândula pineal, cada centro de força e cada órgão terá a sua cota energética definida por esse automatismo. E, portanto, nem todos os órgãos detêm o mesmo nível de cota, o mesmo nível de energias. O coração poderá estar mais fortalecido do que o pulmão, o baço poderá ter menos energia do que outro órgão qualquer. Então, cada órgão, cada centro de força tem um nível compatível de energia segundo o exercício que se realiza através da nossa conduta, através das nossas iniciativas de ordem psicológica. E temos as chamadas forças das ideias e dos sentimentos. Forças determinantes. É tudo que a mente determina. Todo desejo que eu quero satisfazer a mim mesmo, eu chamo força determinante. Se eu tomo uma decisão de fazer uma viagem, uma força determinante.
Se eu decido ler esse ou aquele livro, é uma força determinante. Então, as forças determinantes são as forças das ideias e dos sentimentos, que nascem das emoções que nós geramos em nossa mente. E temos os impulsos determinantes, que nós já vimos alguma coisa antes. Os impulsos determinantes são as nossas intenções, são os nossos desejos, é o nosso planejamento para a realização de alguma coisa. E, portanto, quando, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu frequento um centro espírita todas as sextas-feiras. E aí, em certa manhã, eu estou com saudade de alguém da minha família que partiu há 20, 30 anos passados. E aí eu começo a pensar nesta criatura e falo, eu penso, eu planejo, só para mim. Eu planejo para que na próxima semana, na próxima sexta-feira em que eu frequentar aquele centro espírita, os bons espíritos façam com que haja uma chance para mim, para que eu converse com esta criatura tão querida que partiu há muito tempo. Então, isto já representa a evocação. Então, os espíritos nos garantem de que aquela entidade espiritual já foi evocada. E somente nós estamos sabendo que fizemos esta evocação. Nós e, consequentemente, ela, esta entidade. E na próxima sexta-feira, quando eu comparecer ao centro, eu estarei solicitando, através de uma prece, a presença daquela entidade. Porém, se aquela entidade pôde atender o meu pedido, o meu planejamento, ela já estava sabendo, já foi evocada e já está presente antes que eu faça a minha prece e os outros tomem conhecimento do meu desejo de ver aquele ente querido que partiu há tanto tempo. Então é algo muito interessante. É uma energia, um impulso determinante, é exteriorizado por uma energia extremamente sutil. Os espíritos nos garantem de que a energia é tão sutil de que torna-se difícil, inclusive, para ser identificada por qualquer entidade espiritual. Mas eles não nos dão muitas informações sobre essas duas vertentes. Eles dizem que esta vertente, que é o impulso determinante, ela é uma vertente automática. Porquanto a outra vertente, que é esta que eu estou utilizando agora, porque estou gerando ideias, pensamentos, estou tirando conclusões, estou emitindo os meus pensamentos, que são criados nesse instante, esta é uma força determinante, que é uma força racional, que está saindo, em parte, da minha própria mente, que está gerando essas forças determinantes, com o auxílio dos arquivos que eu disponho no sistema nervoso e na minha mente. Quer dizer, onde estão agregadas todas as informações que estão arquivadas. Quer dizer, as forças determinantes, elas podem ser tanto da minha criatividade, quanto dos arquivos informacionais, ou do arquivo geral e informacional que nós vimos, que detém todas as informações referentes às experiências que vivemos. Portanto, temos esses dois fatores. Agora, é importante saber também que a glândula pineal atua como uma secretária. Eu sempre chamo secretária porque nós não podemos perder tempo aqui, não é o objetivo, falar sobre a glândula pineal. Precisaria de pelo menos 1 hora. Então, vamos acreditar que a glândula pineal, portanto, ela primeiro se desenvolveu, muito primeiro do que a nossa própria mente. Se você lê a obra de André Luiz, você vai verificar quando ele faz a revelação de que há 2,5 bilhões de anos passados surgiu o elemento orgânico na Terra, ele diz que surgiu a célula, que foi criada, inserida no protoplasma, animada pela mônada celeste, surgiu, em seguida a célula evoluiu, saindo a primeira família de bactérias, portanto, foi acrescido
o elemento digestivo e, portanto, a excreta, a alimentação, etc., e tornou-se o primeiro ser vivo criado a partir da célula, a bactéria. E foi criado em seguida o vírus, com metade dos elementos genéticos, onde ele necessariamente teria que atacar, como nós dizemos, que são forças positivas e negativas que se unem, onde ele assume o comando genético e se reproduz. Portanto, a bactéria tem os seus elementos genéticos completos. Quando o vírus se insere nela, ele assume o comando e também se reproduz. E aí ficamos por milhões de anos consecutivos no ambiente do protoplasma que se sedimentou nos mares mornos daqueles 2,5 bilhões de anos passados. Por milhões de anos nós permanecemos apenas esses 3 elementos aqui na Terra, adquirindo experiência, aumentando, portanto, o volume dos seus arquivos mnemônicos, quer dizer, aumentando as suas experiências para mais adiante começar a aprender a construir o seu veículo de manifestação, o seu corpo espiritual. Portanto, os impulsos determinantes, acho que ficou um pouco claro, né? E as forças das ideias e dos sentimentos, que são as forças determinantes. O impulso é a intenção, ela é mais rápida, ela chega à frente das ideias e dos sentimentos. Ela está sempre mais adiantada do que as forças determinantes. E tudo indica de que, depois que elas desempenham as suas principais funções, elas se unem, porque devem vibrar numa mesma faixa, com diferenças no tamanho de grânulo que formula, portanto, a energia que é exteriorizada do nosso organismo. Equipamento de recursos automáticos, que são os centros vitais, que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Então, cada uma das nossas células, se o vírus que foi criado já dispunha de um centro de força positivo, que depois se bifurcou, um para a criação da mente humana e o outro para a criação da glândula pineal, onde a glândula pineal, por não ter consciência, foi o elemento que primeiro foi finalizado, até quando então surgiram os anfíbios na Terra. E segundo o André Luiz, os anfíbios foram de grande importância, porque a glândula pineal começou a se desenvolver muito bem nesses organismos. E somente depois de muitos milhões de anos, é que a glândula pineal já finalizada e pronta, é que ela começou a ser uma espécie de secretária da mente. A mente já estava, de certa forma, desenvolvida, porém, somente mais tarde é que a mente ficou completa com as suas experiências necessárias e, portanto, finalizada a sua evolução. E a glândula pineal, como foi concluída em primeira mão, ela aproveita todo o seu automatismo e passa a auxiliar a mente. Quer dizer, a mente humana está completa, ela conquistou o pensamento contínuo. Existem regiões específicas para isto. Quando o animal se encontra já próximo de poder modificar o seu sistema nervoso, segundo André Luiz, eles são encaminhados para estas regiões específicas, onde não nos diz com clareza como elas são, e lá, sabe Deus por quanto tempo, talvez por muitos milhares de anos consecutivos, elas aprimoram o seu organismo espiritual e no futuro retornam para as primeiras reencarnações como seres humanos, já de posse do pensamento contínuo. Portanto, e aí começa então a aprender a gerar ideias, sentimentos, pensamentos, começa, portanto, a se reproduzir, começa a evoluir em contato com os demais que encontra no ambiente em que irá viver nas primeiras encarnações,
onde ali surge como um elemento simples e ignorante a que se refere Allan Kardec. Então nós temos aqui os centros vitais, este diagrama aqui, esses desenhos, eles não são desenhos espíritas. No entanto, eles representam muito bem os plexos de um lado, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. E temos os centros vitais deste lado, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Estes são os assinalados por André Luiz, que coincidentemente são os mesmos que foram vistos pelos nossos irmãos do hinduísmo, onde eles enalteciam aquela luminosidade sem nenhuma preocupação efetiva com acerto, porque não havia ciência, não havia cultura, não havia conhecimento, para que eles dissessem com firmeza do que se tratava. Então, prevalece no ambiente daquilo que eles escreveram, daquilo que eles falaram, daquilo que eles comentam até os dias atuais, prevalece, portanto, a opinião dos mais diferentes clarividentes que passaram a enxergar estes centros que se chamavam chakras. Agora vamos ver um pouco dos fluidos espirituais. No tempo de Kardec não se cogitava da origem dos fluidos espirituais, mas Kardec, lá no capítulo 14 do livro A Gênese, ele deixa bem claro. Ele acreditava que o perispírito nosso, de cada um de nós, produz fluidos espirituais semelhantes àqueles que existem no meio espiritual. E que a nossa mente era apenas uma irradiação. E essa irradiação atuava sobre o nosso perispírito e também atuava sobre os fluidos espirituais que existiam no nosso meio. E, portanto, sem cogitar a origem desses fluidos, dos fluidos do meio, ele nos diz de que os fluidos espirituais que existiam no meio eram do mesmo tipo dos fluidos que eram produzidos no perispírito. E que a mente, apesar de ser independente, como uma irradiação, ela atuava nesses fluidos. Naturalmente, Kardec escreveu tudo isso com a liberdade que ele tinha de pensamento, e era um grande observador, um grande médium intuitivo. Ele naturalmente foi instruído intuitivamente para escrever desta forma, porque não era o seu objetivo fazer revelações que não poderiam ser feitas devido à falta de terminologia e à falta de cultura, pois a cultura que temos hoje, ela é remanescente daquela que se iniciava um pouco antes de Kardec, nos tempos de Mesmer, e nos tempos do próprio Kardec, que hoje é bem diferente e que nos permite que os espíritos nos tragam revelações mais substanciais. Fluidos espirituais são a matéria do mundo espiritual e envolve a Terra em camadas comparáveis às camadas atmosféricas. Então ele imaginava de que esses fluidos eram semelhantes às camadas atmosféricas. A atmosfera espiritual da Terra, composta de fluidos mais vizinhos da materialidade. Ele já acreditava nessa composição de fluidos que fazem a psicosfera da Terra, certo? Ele não utilizava absolutamente nenhum termo do hinduísmo. Kardec conhecia o hinduísmo estava ativo em sua época. No entanto, ele era um cientista, era um pesquisador, era aquele que não adotava termos filosóficos como verdade. Ele queria ter a certeza absoluta, científica, fazer cálculos, fazer observações científicas e verificar a realidade para poder fazer a codificação espírita. E foi nós temos a notícia de Humberto de Campos de que Allan Kardec foi convidado pelo próprio Cristo para escrever a constituição doutrinária do Espiritismo, logo depois das grandes convulsões que ocorreram, das guerras criadas por Napoleão Bonaparte, quando então houve uma assembleia nas proximidades da Terra, onde lá estava Allan Kardec, onde lá estavam muitas entidades espirituais, e ele recebia, portanto, publicamente
diante daqueles que tiveram a bênção de participar desta assembleia, então ouviram do próprio Cristo o convite que lhe foi feito. O perispírito é uma fonte de fluidos espirituais e sua natureza é a mesma dos fluidos do meio. Essa afirmação está na Gênesis, capítulo 14. O perispírito é uma fonte de fluidos espirituais. Quer dizer, ele generalizou tanto os fluidos ectoplásmicos, ele nunca usou esse termo, porque este termo só foi introduzido no Espiritismo em 1876, quer dizer, bem depois da sua morte. Foi introduzido pelo diretor da Faculdade de Medicina de Paris. E Kardec admitia que o perispírito era uma fonte de fluidos, porque ele já nos diz no próprio livro A Gênesis de que o perispírito produzia fluidos semelhantes ou iguais aos fluidos do meio espiritual. Mas ele não dizia em qual órgão, em que local, só falava no perispírito. Tá? Com a mesma natureza dos fluidos do meio espiritual. E ele aborda também a questão da aura. Há no encarnado uma atmosfera fluídica. Está lá no capítulo 14 da Gênesis. Ele não usava o termo aura, que também só foi introduzido depois da sua morte. Não havia no Espiritismo esse termo. E ele não utilizava termos do hinduísmo. Ele, então, tomou um termo que era utilizado por Mesmer. Tá? Alguns termos que Mesmer utilizava, ele passou a usar. E ao se referir à aura, há no encarnado uma atmosfera fluídica. Ele chamava de atmosfera fluídica. O perispírito do encarnado assimila os fluidos do meio. Quer dizer, o perispírito do elemento encarnado assimila através desta aura os fluidos espirituais que existem no meio. O perispírito é a fonte fluídica, é o remédio. Kardec concebia o medicamento, que era obtido através do passe, como sendo algo que estava inserido no perispírito do médium. Fluidos espirituais, matéria mental, compõe o solo do mundo espiritual. André Luiz também nos revela, no livro Evolução em Dois Mundos, de Francisco Cândido Xavier, ele nos revela de que a matéria mental é o nome que se dá à matéria que existe no mundo dos espíritos. Aqui nós temos a matéria densa, como chamam os espíritas, ou simplesmente matéria. No mundo espiritual chamam matéria mental. Há, pois, fluidos materiais e fluidos espirituais. Essa frase é do Emmanuel. Segundo os espíritos, há fluidos materiais e fluidos espirituais. No tempo de Allan Kardec, o termo fluido era utilizado para definir uma série de coisas, porque a ciência estava apenas se iniciando. Depois, com o tempo, a ciência foi definindo de que os fluidos materiais são apenas os gases e os líquidos. Tá? Vamos comprar um fluido de freio, é um líquido. Uma Coca-Cola, um refrigerante qualquer, seja um Guaraná, é um fluido. A água é um fluido. O gás butano é um fluido. Quer dizer, tudo aquilo que é gás, tudo aquilo que é líquido, a ciência definiu como fluidos. São os fluidos materiais. E os fluidos espirituais são aqueles conhecidos no ambiente espiritista. A diferença que nós temos que observar é que os espíritos, e nós, os espíritas, continuamos a chamar os fluidos espirituais como sempre chamamos. Não fizemos nenhuma classificação similar a esta que foi feita pela ciência. Temos que apenas prestar atenção neste detalhe. Conceito científico, genericamente, qualquer líquido ou gás, no mundo espiritual e no mundo físico, tanto o líquido quanto o gás é um fluido.
Isso porque o André Luiz faz referência aos fluidos de qualquer natureza, que é genericamente líquido ou gás. Desculpem, não é de qualquer natureza, fluidos de qualquer lugar em que eles sejam produzidos, seria fluido ou gás. Então, subentende-se que no mundo dos espíritos, também o líquido e o gás são chamados de fluidos. Fluidos materiais, líquidos e gases e o magnetismo. Segundo os espíritos, fluidos materiais são os líquidos e gases e o próprio magnetismo produzido no mundo físico. Tá? O magnetismo conhecido aqui na Terra, que foi conhecido há 2.500 anos passados, em Magnésia, numa cidade pequena da Grécia Antiga. Portanto, ele é o magnetismo, líquidos e gases, fluidos materiais, líquidos e gases, e o próprio magnetismo, que é produzido no mundo físico. Líquidos e gases, magnetismo produzido no mundo espiritual, segundo os espíritos. Esse detalhe que eu queria apenas assinalar. Pedir para que todos observassem de que os espíritos não promoveram as mudanças que poderiam ter sido realizadas de forma similar àquilo que a ciência fez. Nós continuamos a chamar os líquidos e gases como o magnetismo produzidos no mundo espiritual, não é? Tal como chamávamos no tempo de Allan Kardec, que são os fluidos espirituais. Magnetismo. Aqui noções sobre o magnetismo. Força eletrostática. Nós temos aqui 4 esferas com a emanação amarela em torno de cada uma delas, e tem algo escrito que diz assim: quando 2 cargas elétricas estão em repouso, existe entre elas uma força eletrostática. 2 cargas elétricas, você tem 2 esferas, uma está paralela à outra, e ela está em repouso. Se você eletrifica essas 2 esferas, em torno delas cria um campo elétrico, um campo de eletricidade em torno delas, desde que elas estejam paradas e paralela uma à outra, como nos mostra aí o desenho. Princípio básico de todos os fenômenos magnéticos: força elétrica, força magnética. Quando 2 cargas elétricas estão em movimento, manifesta-se entre elas, além da força elétrica, uma força magnética. Então nós temos agora as 4 esferas, uma paralela à outra, que necessariamente o princípio de física pede isso, e elas estão em movimento. E aí sim se manifesta entre elas, além da força elétrica que surge em torno delas, surge também uma força magnética. Então, uma força elétrica se estiver parada, e uma força elétrica e magnética se estiver em movimento. Então, vamos para dentro de um átomo, como ocorre. Quando 2 cargas elétricas estão em movimento, manifesta-se entre elas, além da força elétrica, uma força magnética, que é o que nós acabamos de ver. Além do movimento de translação, o elétron gira sobre o próprio eixo, produzindo os efeitos conhecidos como spins. Nós temos aqui, num dos elétrons desse diagrama, nós temos uma setinha, indicando que o elétron gira em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação sobre o próprio eixo. E surge, portanto, automaticamente um fulcro magnético, eletromagnético. Tá? Ele está em movimento. Agora, além desse movimento de girar sobre o próprio eixo, ele tem mais um movimento de translação em torno do centro do átomo. Deixemos de lado isso, porque no momento aqui não nos interessa. O que nos interessa, portanto, é o fulcro magnético que surge em função do elétron que gira sobre o seu próprio eixo.
efeitos conhecidos como spins, que nós aprendemos na escola, nos primeiros anos de escolaridade. Baseado neste princípio, construiu-se o gerador de energia elétrica. Daí esse gerador simples, movido por uma manivela, muito conhecido, inclusive adaptado em pneus de bicicleta, e muito conhecido. Só que o primeiro que foi criado era bem rústico. Esse já é um moderninho. Gerador autoexcitado. Eu falei tudo isso para que se entenda que existe um gerador autoexcitado dentro do cérebro do nosso corpo espiritual. Nós temos um gerador que produz eletromagnetismo da mesma maneira que se produz aqui na Terra. Não existem duas fórmulas. Tá? O eletromagnetismo é universal, seja ele do plano físico ou do plano espiritual, de qualquer dimensão, ele se produz sempre da mesma forma, tem os seus fatores variáveis, que é, por exemplo, o tamanho do grânulo de força que compõe a energia, e temos, portanto, os elementos invariáveis, que são as leis que regem esses fenômenos. Então, as leis são as mesmas em todas as dimensões e em todo o universo. O que há de variável é o tamanho do grânulo de força. O André Luiz nos diz que aqui na Terra as forças eletromagnéticas partem do elétron. No mundo espiritual, o elétron é divisível e ele se divide em milhares de partículas e, portanto, são partículas muito menores e tendem ao infinitamente pequeno e, portanto, é algo substancial em relação ao eletromagnetismo do nosso mundo. O Emmanuel pede que não venhamos a confundir o nosso eletromagnetismo aqui do nosso mundo físico, que é muito utilizado na evolução da sociedade. Se não fosse o conhecimento e o domínio profundo do eletromagnetismo, talvez nós não estivéssemos tão evoluídos como estamos agora, se é que podemos falar que estamos evoluídos. E no mundo dos espíritos é algo diferente. São grânulos de força muito pequenos em relação aos grânulos de forças que compõem as correntes eletrônicas do nosso mundo, que são extremamente limitadas. Lá, portanto, frase do Emmanuel, o pensamento, a corrente do pensamento, que é o eletromagnetismo espiritual, tem um poder inimaginável. Quer dizer, quanto menor as partículas, aí já penetramos uma faixa que só no futuro iremos entender melhor. Por enquanto, vamos ficar com as informações dos espíritos para empreender o nosso estudo como espíritas, como religiosos, como pessoas que queremos obter a cura dos nossos irmãos através do passe. Cérebro do corpo espiritual. De que maneira a energia é gerada? Cérebro do corpo espiritual. É um gerador autoexcitado. Quer dizer, ele não precisa ser excitado por alguma coisa, ele já tem uma autoexcitação. Não há tempo de explicarmos tudo detalhadamente, apenas noções mais vagas, porque o nosso tempo está avançando. A corrente elétrica é a fonte de magnetismo até agora conhecida na Terra e no plano espiritual. Uma afirmação de André Luiz. A corrente elétrica é a fonte de magnetismo até agora conhecida. Quer dizer, ele quis dizer que seja no mundo espiritual ou no mundo físico, o eletromagnetismo é sempre filho do campo elétrico. Se desarticula o campo elétrico, que é gerado, por exemplo, de um poste para o outro. Passa 5.000 volts numa corrente alternada. Já está desarticulando o campo elétrico. E ali, então, surge o campo magnético. Quer dizer, o eletromagnetismo já está em torno daquele cabo que conduz a eletricidade sendo transportada através de milhões de volts. Milhares de volts, né? Neurônio do perispírito. É aí que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante. Para resumir, o que André Luiz diz é que no centro de cada um dos nossos neurônios
existe uma porção, não sabemos a quantidade, nem que tipo de substância ou de elemento. Existe um elemento espiritual colocado no centro de cada um dos neurônios do nosso corpo espiritual. E por um processo que ele desconhece, através de uma agitação rapidíssima, se produz a eletricidade. Essa eletricidade é produzida, energiza todo o corpo espiritual e, consequentemente, energiza o corpo físico e induz todas as produções que mantêm o cidadão vivo, o campo magnético, ele se altera e os elementos que se alteram na produção das energias se articulam de forma automática e de tal maneira, onde do pensamento se produzem todas as energias que compõem o organismo vivo. Bem rapidamente é isso que ele quis dizer. Portanto, nós assimilamos o fluido cósmico universal num estado vitalício, misturado aos elementos da nossa própria respiração, e ele desempenha papel de grande importância no processo das curas espirituais, dessas curas que se obtêm através da hipnose natural, que é esta que nós vamos explicar, talvez na próxima palestra. Qual ocorre na matéria física, forma-se em sua passagem um resíduo magnético. Quando essa energia elétrica toda especial se produz nos neurônios do nosso corpo espiritual, ela se articula em todo o nosso organismo espiritual e organismo físico. Ela energiza. E na própria energização, na própria corrente que se estabelece em todo o organismo, ela se desarticula e automaticamente já surge o eletromagnetismo. Tá? Então ela torna-se força eletromagnética, onde irão surgir as mais variadas forças orgânicas com as alterações necessárias dos seus elementos variáveis. Todas têm origem, portanto, na corrente do pensamento. Depreendemos sem dificuldade o eletromagnetismo nos sistemas da matéria física, como naqueles em que se evidencia na matéria mental. Quer dizer, na matéria física ocorre tal como ocorre na matéria mental. Ou seja, a produção do eletromagnetismo aqui no nosso mundo é a mesma, semelhante ou da mesma forma se produz o eletromagnetismo espiritual. Empregada na manutenção de calor e magnetismo, radiação e atividade, sedimentando a base da inteligência. Ele se refere à corrente mental subhumana, à corrente fragmentária dos animais. Esta tem uma conotação diferente, ela é utilizada totalmente no próprio funcionamento dos organismos, porque a mente dos animais não está ainda preparada para se submeter às responsabilidades do elemento que detém o pensamento contínuo, através das mais infinitas, mais variadas encarnações que tem ao longo do tempo, quando então ele conquista o pensamento contínuo. Nasce das profundezas da mente em circunstâncias inacessíveis ao homem. É o pensamento. Nas profundezas da mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que são geradas a partir, as nossas ideias, que são geradas a partir das nossas emoções, são impregnadas nesse eletromagnetismo, que nos conduz imagens, que nos conduz informações, de forma igual o que ocorre no aparelho de televisão que recebe a imagem e o som em nossas residências. Quer dizer, é um mecanismo que é o mesmo. O mecanismo se processa da mesma maneira que ocorre com os aparelhos que o homem realiza, que o homem produz em nosso meio, porém, dentro da nossa própria mente se institui esses recursos extraordinários que são manipulados automaticamente pelo automatismo da glândula pineal.
A corrente de partículas nasce das emoções e desejos, formando ao se deslocar irradiações eletromagnéticas. A corrente de partículas nasce das emoções e desejos, formando ao se deslocar irradiações eletromagnéticas. Quer dizer, os nossos desejos, os nossos planejamentos, as nossas reflexões, as nossas palavras, as nossas ideologias, estão todas vinculadas à manutenção, digamos, ao manuseio destas forças tão preciosas, que são as forças eletromagnéticas do pensamento, que têm um poder inimaginável se compararmos com o poder exíguo das forças eletromagnéticas do nosso mundo físico. Se espraia sobre o cosmos celular, que é a corrente mental humana, vitalizando todos os órgãos e os centros vitais. Ela vitaliza todos os órgãos e todos os centros de força. Quer dizer, o organismo não distingue o que é um centro de força, nem o que é um órgão qualquer. Segundo o exercício deste órgão, ele irá receber pelo automatismo da glândula pineal a sua cota energética, configurando as forças determinantes do espírito. Flui através do tálamo, caracterizando a comunicação de cérebro a cérebro, centro coronário. Vertente dos impulsos determinantes. Vertente 2, vertente das ideias e dos sentimentos. Irradia-se de forma condensada, estendendo sua influência no campo da aura, da alma encarnada ou desencarnada, e aí se lança ao infinito. Ele se refere à vertente número 1, que é aquela do automatismo. E depois de desempenhar as suas funções, energizando cada uma das nossas células, ela se agrega no campo eletromagnético do nosso corpo e dali se lança ao infinito. Quer dizer, os espíritos mais distantes irão receber as vibrações dessas ideias que partem através de forças mentais que fluem da aura, se liberando do organismo e levando as informações sobre a nossa personalidade. Então não existe mágica, o que existe é ciência pura, onde os espíritos conseguem ler as nossas intenções. Essa influência se estende ao infinito, diminuindo com a distância do fulcro consciencial emissor. O fluido magnético ou fluido espiritual é o fluido elétrico animalizado de Allan Kardec. É o fluido magnético, que é o mesmo que nós temos aqui, com aquelas diferenças que nós assinalamos, ou fluido espiritual. O fluido espiritual tem a sua origem nas nossas mentes, porque eles se representam como a substância dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos sentimentos. E todos nós produzimos 24 horas por dia uma quantidade muito grande de recursos espirituais, de fluidos espirituais, que preenche, portanto, o nosso meio. A importância de aprendermos com o Espiritismo ao respeito profundo aos nossos semelhantes, o amor a Deus, a prática da caridade, o Evangelho de Jesus, para que os nossos pensamentos saiam da esfera escurecida em que se encontra, para a luminosidade que irá fazer com que a humanidade sinta os reflexos da sua própria evolução. E é o fluido elétrico animalizado dos tempos de Allan Kardec, exatamente porque não havia conhecimento científico suficiente para entendermos como se entende hoje, através do avanço da cultura do homem e da própria ciência. É o fim da primeira parte. Muito agradecido a todos e até a próxima, se Deus quiser, onde iremos dar continuidade para falarmos um pouco mais sobre as forças eletromagnéticas e obtenção da cura
pelo processo de hipnose através do passe. Muito agradecido a todos. Na próxima, eu vou falar um pouco do livro. Já passou muito tempo hoje. Na próxima, se Deus quiser, sobra um tempinho para a gente comentar um pouco sobre o livro Corpo Sutil. Muito agradecido e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.